Por que se faz reforma? Imaginem os senhores assim, cujo parceiro, esposa, chegam em vocês e dizem o seguinte: amor, querido, querida, nós precisamos fazer uma reforma em casa. E vocês falam, aonde? E a resposta é rápida: no banheiro. Mas quanto custa uma reforma? Custa bastante. Mas por que nós precisamos reformar? Aí o marido, a esposa, vamos falar com quem? O marido chega para a esposa e diz o seguinte: amor, nós precisamos reformar porque os azulejos estão caindo, o piso está quebrado, o vaso não está rodando direito. Mas fala, olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai ter que ir ao banco emprestar. Fala, meu Deus, mas eu vou ter que fazer. Por que eu vou ter que fazer a reforma? Porque o meu banheiro vai ficar insalubre. Vai deixar a gente doente, nós temos filhos, vão ficar adoentados, nós vamos ter que ir para o SUS, está difícil a coisa. Mas você fala o seguinte para o seu marido: eu quero ver o banheiro. Antes de autorizar você ir ao banco fazer empréstimo, eu quero que você me mostre o banheiro. Aí ele mostra o banheiro. Você chega lá no banheiro, de fato os azulejos estão caindo, o piso está todo quebrado, e mais, ali em cima do chuveiro tem um mofo danado de umidade. E você disse para o seu marido, o marido disse para a sua esposa: precisamos ir ao banco emprestar, porque realmente isso aqui vai cair. E isso é de uma necessidade espetacular. Perfeito isso. Para que serve uma reforma? Para melhorar. Então a gente faz a reforma para resolver os problemas que estão quebrados, ruins, ou para melhorar. Imagine isso acontecendo com a Previdência Social. O nosso marido chama governo. A gente pode até personificar ele. Michel Temer. Perfeito? É o governo. O governo chega para você, esposa ou esposo, se coloque na situação, e diz: precisamos reformar o banheiro. E vocês imediatamente dizem: mas amor, temos dinheiro para isso? E ele diz: nós precisamos ir ao banco. E você fala para ele: me mostra o banheiro então. O marido, quando ele fala que precisa fazer a reforma, ela falou para o marido: pô, meu pai é pedreiro, vamos fazer com meu pai. Ele falou: não, tem uma moça que é dona de uma empreiteira, que ela é muito legal, e ela vai fazer pra gente. Você, uma moça empreiteira? Depois ela vai descobrir que na realidade ele tem um caso com a empreiteira, a dona do negócio. Esse é o mercado, a empreiteira é um mercado. Vocês vão entender por que o governo quer fazer uma reforma onde em tese não precisa fazer a reforma. Aí a próxima pergunta: amor, mostra o banheiro para mim. Ele diz, fala: você não confia em mim? É isso que o governo está falando para vocês. Você não confia em mim? E aí você fala: mas eu quero ver. Que isso? Sou seu parceiro? Sou sua amada? Sua querida? E eu sei que eu vou ter que ajudar a pagar. Eu quero ver, mostra para mim. E ele fala: não dá, não vou mostrar. Mas justifica para mim por que você não vai mostrar. Espera aí, eu vou justificar para você. Você assista o Jornal Nacional todo dia, porque antes do Jornal Nacional eu vou pagar uma grana para aparecer uma propaganda lá, para convencer você que o banheiro está ruim. Mas ela mora na casa, ela quer ver o banheiro. Mas fala tanto no Jornal Nacional, e tem sempre gente bonita apresentando, tem até um rapaz que está solteiro agora, lá no Jornal Nacional, né? Fala tanto, que aquela mulher descrente passa a acreditar que precisa fazer a reforma no banheiro. Mas ela faz o seguinte: o pai dela é pedreiro. Poxa, ela confia absurdamente no pai. E ela chama o pai e fala: pai, entra lá no meu banheiro, eu não entendo nada desse negócio do banheiro. Eu uso o banheiro, ou seja, eu uso a Previdência. Mas eu não entendo nada.
Tem um tal de cálculo atuarial. O que é isso na Previdência, né? Tem um negócio lá do azulejo, pai. Eu não consigo entender. Dá para o senhor olhar para mim? O senhor que é técnico, dá para o senhor olhar para mim e me dizer a verdade, porque no senhor eu confio? E o pai da moça, da senhora, da esposa, vai até o banheiro, olha lá e fala: filha, tá ruim não. Ué, mas o meu marido falou que dá. Ele é meu marido, mas não tá ruim não. Olha aqui, ó. Olha o azulejo, ó. Não tá oco. Olha o piso, olha que bonitinho que tá. Ah, e quando vocês fizeram a última reforma? Ah, não faz muito tempo que a gente fez a última reforma. Pai, o senhor tem certeza? Olha, mas o meu marido falou para mim que ainda que eu aparentemente acho que não tá bom, se eu não fizer essa reforma agora, daqui a 5 anos vai cair tudo. E ele diz: filha, nem eu que sou pedreiro consigo fazer essa projeção. Como é que seu marido, que é dentista, que é advogado, consegue fazer essa projeção? Eu estou tentando colocar vocês numa situação do dia a dia. E é isso que está acontecendo com a nossa Previdência Social. Por que o governo quer reformar a Previdência Social? 3 itens básicos. Eles dizem: há um déficit na Previdência Social. Depois, nós temos um problema de demografia. Eu vou explicar isso para vocês. E terceiro, e o mais importante, porque todas as vezes que vocês ouvirem alguém falando da reforma, vocês vão ver ele dizendo o seguinte: o mercado quer ver essa reforma. Não é o mercado aqui de São José, tudo bem? É o mercado financeiro. E eu vou explicar para vocês por que é o mercado financeiro que quer ver essa reforma. Bom, o que ele diz? Há um déficit na Previdência. O governo diz que há um déficit na Previdência. Isso misturando a Previdência Pública e a Previdência Privada. Nós temos uma questão muito importante. Nós temos uma lei, que é a lei máxima do Brasil, que chama Constituição Federal de 1988. O que acontece com a Constituição Federal de 1988? Depois de muita luta, de muita discussão, de muita prisão, de muita morte, de muito espancamento, os trabalhadores brasileiros conseguiram elevar a nível constitucional, que é a nossa lei máxima, vários direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Desde então, os senhores têm escutado da grande mídia que nós precisamos fazer uma reforma na Constituição, porque é ela que atravanca o progresso do Brasil. O chamado custo Brasil. Eu sou advogado, advogo para vários sindicatos, mas eu também dou assessoria para a indústria. A indústria me descobriu, eu dou assessoria para a indústria. Há algum tempo atrás, uma indústria mexicana veio se instalar aqui no Brasil e eles me contrataram para fazer toda a instalação da indústria mexicana aqui no Brasil. E o diretor-presidente dessa indústria, que eu não posso dizer o nome da indústria nem nada, me disse o seguinte: eu vou para o Brasil porque eu tenho 19 indústrias no mundo inteiro e para eu conseguir um lucro de 3, 4%, eu suo muito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, todo empresário tem lucro de 40%. Então, assim, gente, esse negócio de que direito trabalhista atravanca o Brasil, que é um custo Brasil, é mentira, né? É porque as pessoas não querem deixar de ter o lucro que tem. Então, desde então, aqueles que foram contrários à instituição de direitos sociais, que são garantidos na Constituição como direitos fundamentais, porque os direitos trabalhistas e previdenciários é como se fosse saúde, educação, segurança pública. Essas pessoas começaram a fazer um contra a Constituição do jeito que ela está e tentaram fazer reformas. No direito previdenciário, no âmbito do direito previdenciário, nós tivemos várias reformas desde quando nós temos a Constituição Federal de 1988. Eu me lembro de algumas aqui: a 19 de 98, a 20 de 98, a 41, a 47. E qual é a ideia, né?
Só para vocês interagirem, porque às vezes a gente fica olhando no nosso mundinho pequenininho, mas a gente não entende por que as pessoas estão querendo reformar. E a gente precisa entender. Há uma doutrina no Brasil, existem várias doutrinas políticas, sociais, e há uma doutrina no Brasil que entende que o Estado nosso tem que ser mínimo. O que é o Estado mínimo? A prefeitura tem que ter pouco servidor, o Estado tem que ter pouco servidor, a União tem que ter pouco servidor. Ué, mas se tem pouco servidor, tem pouco serviço público. Então a gente dá para a iniciativa privada. A saúde de São José não está boa. O que a gente faz? A gente dá para a iniciativa privada. A gente faz as PPPs, as OS, e a gente dá para a iniciativa privada. A educação em São José não está muito boa. Tem vários cursos particulares, privados, a gente dá. Né? Lá no Espírito Santo, os militares fizeram greve porque recebem o pior salário do Brasil. Vamos privatizar a segurança lá no Espírito Santo. Ou seja, vamos diminuir o papel do Estado, porque eles entendem que a gente paga muito imposto, esse é o argumento, e que o Estado não retorna para a gente. Ao invés da gente exigir que o Estado retorne, porque assim, com todo o respeito que nós temos, nós somos uma parte privilegiada da sociedade, mas tem muita gente precisando do Estado. Vocês que trabalham atendendo o público, vocês sabem quanta gente precisa do Estado. Né? Bom, o que é que a gente está vivendo? Né? A gente está vivendo num momento em que há uma proposta de reforma. Eu estava estudando a última grande reforma que nós tivemos, grande reforma, que foi a Emenda Constitucional 20 de 98, e a exposição de motivos, toda vez que a gente vai fazer uma lei, um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional, precisa explicar por que a gente está fazendo, chama exposição de motivos. E a exposição de motivos da Emenda Constitucional 20 de 98 é a mesma exposição de motivos da nossa Emenda Constitucional. Ou seja, de 98 para cá, as coisas não mudaram. Será? Então, por exemplo, quando eles falam que há déficit na Previdência, todos os técnicos, existe um pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do ITA, aqui de São José dos Campos, do INPE, aqui de São José dos Campos, do IPEA, da Unicamp, que são os maiores técnicos na área de física, matemática, contabilidade financeira e economia, fez um trabalho paralelo ao do governo para dizer que ao invés da gente ter um déficit, nós temos nos últimos 10 anos um superávit na Previdência Social de 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Agregue-se a isso, que o governo tem que cobrar da Previdência Social, aí já no regime geral, INSS, tem para cobrar das grandes empresas. Se vocês olharem no Google, tudo bem Google? Google, escreve Google, aperta, ele fala tudo pra gente. Se vocês entrarem no Google e colocarem quais são os 20 maiores devedores da Previdência Social, vocês vão encontrar grande mídia, vocês vão encontrar grandes bancos, times de futebol, né? Eles têm 300 bilhões de dívida com a Previdência Social. Os governos dos últimos anos, todos os governos, sinto dizer isso, todos os governos nos últimos anos, deram isenção para as grandes empresas. Em 2015, nós demos de isenção previdenciária para as grandes empresas 150 bilhões de reais. E a nossa previdência ela é tão deficitária. Vamos olhar para a nossa casa de novo. Imagina que o maridão chega em casa e fala: amor, nós estamos ferrados, né? Falou, estamos lá no cheque especial, a coisa não anda. Então, eu tenho um amigo meu que todo mês, mesmo a gente ferrado, a gente vai dar 30% do nosso orçamento para ele. Eu falei, você é maluco, mano? Tá rasgando dinheiro? Tá comendo porcaria? Eu disse, não, mas você é maluco. Nós estamos lá no cheque especial, no déficit. Entendam cheque especial como déficit da Previdência. E alguém vai entrar no nosso orçamento e vai tomar 30%. Ou ele é louco, ou você é maluco, ou ele fez uma proposta para você, que é uma proposta que você não vai conseguir cumprir. Você vai dar 30% de menos
10 mil reais, que nós estamos lá no cheque especial, e ele fala, perfeito, nós vamos fazer isso. O governo faz isso. Tem um negócio que chama DRU, desvinculação da receita da União. O governo pode entrar em qualquer dos orçamentos federais e pegar 30% do orçamento federal. O que ele aprovou esse ano? 30% sobre o orçamento da Previdência Social. Ou eles são malucos, estão rasgando dinheiro, comendo porcaria, ou a gente sabe que a gente não tem déficit nenhum. A gente tem superávit. Porque o governo seria maluco, ele vai pegar 30% do quê? Então assim, a conversa é ruim. Mas eles não querem sentar com os nossos técnicos para discutir. Toda vez que a discussão é técnica, eles dizem, não queremos conversar. Né? O secretário, a gente não tem mais Ministério da Previdência, tá bom? Eles acabaram com o Ministério da Previdência. Tem uma secretaria lá. E colocaram um cara muito estranho. Por quê? Porque se você pergunta para ele, qual é o nome da sua mãe? Ele fala, 33. Aí você fala, e quanto foi o jogo do Corinthians e do São Paulo? Ele responde, 33. Ele só dá a resposta que ele quer. Você pode perguntar o que quiser, ele vai falar, há déficit da Previdência. Então, primeiro, o déficit da Previdência. Os nossos técnicos dizem, não tem déficit na Previdência. E a gente quer sentar com o governo para debater. Para eles mostrarem onde está o déficit. Só que nós temos assim, o pessoal do ITA, o pessoal do INPE, o pessoal da Unicamp, o pessoal da Universidade Federal. E a gente quer conversar com eles tecnicamente. Não querem conversar conosco. Segundo, eles dizem que o problema nosso é demográfico. Ou seja, eles dizem que na década de 60, de 70, cada família tinha 6 filhos. E agora as famílias têm em média 1,8 filhos. E que como a gente tem uma massa de trabalhadores pequena, nós não vamos conseguir pagar a massa de trabalhadores que se aposentou ou que está doente. Eu fiz um trabalho recente a respeito disso, usando os próprios dados do governo. Na realidade, o nosso problema não é de demografia. De fato, poderia até ser um problema de demografia. O nosso problema é de massa salarial. A gente ganha pouco. O trabalhador brasileiro ganha, em média, R$ 2.015 por mês. Não é dado meu, é dado do governo. R$ 2.015 por mês de média. Só para a Previdência lá do INSS, a gente tem um teto lá da Previdência em torno de R$ 5.189, acho que o número é esse. Então falta R$ 3.000 para a gente ganhar para alcançar o teto da Previdência. Então o problema nosso é de massa salarial. Qual é o outro nosso problema? Educação. Educação. O professor Márcio Postman, que é um economista da Unicamp, foi presidente do IPEA, ele tem um trabalho dizendo que se a gente conseguir manter o jovem durante 15, 17 anos na escola, e aí a gente fala do ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, MBA, pós-graduação, ele vai ganhar 5 vezes mais a média dos trabalhadores. Então a nossa saída para qualquer problema demográfico que eles argumentam não é outro senão educação. Nós precisamos investir na educação. Outra coisa importante que eles dizem, se a gente não fizer reforma agora, daqui a 10 anos a gente não consegue pagar as aposentadorias. Esse grupo de especialistas chegou à conclusão que o governo não consegue projetar para mais de 4 anos. Se ele não consegue projetar para mais de 4 anos, por que ele está falando de 10 anos, 15 anos, 20 anos? Ou seja, eles são mentirosos. A outra questão é que toda vez que vocês forem ver alguém do governo falando sobre o motivo da reforma, não é reformar a Previdência para melhorar a condição do trabalhador brasileiro. É reformar a Previdência para o mercado. O que significa isso? Reformar a Previdência para o mercado, no caso do servidor público. Reformar a Previdência do servidor público para o mercado significa que as pessoas não vão querer mais ser servidor público. Eu não sei por que vocês não se manifestaram. Estou doente porque São José dos Campos andou fazendo panelaços esses tempos atrás. Eu ouvi ali no Jardim Aquários, tinha muito panelaço lá.
quando eles votaram a tal da PEC 55, que congela os gastos do setor público durante 20 anos. Porque isso congela a educação. Isso congela a vontade do trabalhador de alto nível querer e continuar querendo ser servidor público. Porque se existe um anseio, uma angústia da população brasileira, é que o servidor público seja melhor qualificado. Então, é lógico que a gente quer servidor público qualificado. Mas o que a gente está dando em troca para o servidor público? Nada. Muito pior. A gente está tirando condições de servidor público. Então, eu estava até brincando com a minha filha, que graças a Deus já é casada, que se ela chegasse e falasse assim, pai, eu estou namorando um advogado que ele vai fazer concurso para ser procurador do Estado, eu ia falar, não casa com ele, porque ele está ferrado. Ele não vai conseguir se aposentar. E tudo aquilo que ele falou para você é mentira, porque o governo vai tirar dele. Vamos tentar achar outro. Mas qual é a ideia do mercado para o servidor público? Se eu tirar a vontade de vocês serem servidores públicos e de novas pessoas que estão no mercado quererem ser servidor público, o trabalho vai ficar ruim e eu vou privatizar. Eu vou dar concessões. Quem foi meu aluno aqui de Direito Administrativo, eu vou dar permissões. E a iniciativa privada vai tomar conta do que é público. E isso é bom para quem? Para a iniciativa privada. Tenho certeza disso. A iniciativa privada. O prefeito de São Paulo, por exemplo, está fazendo aqueles mutirões de exame médico e tal, e está vendendo isso muito bacana, mas tenha certeza que os caras estão cobrando bem para poder fazer aquilo. Quem que ganha? É a iniciativa privada. Ah, então a gente não vai fazer mais no hospital municipal, porque a iniciativa privada faz, eles fazem melhor, lá tem cafezinho, lá tem não sei o que, a moça está com a roupinha não sei o que, o médico está não sei o que e tal, e eu vou para lá, e aí sucateia o serviço público. E aí vocês vão querer sair. E quem vai entrar no seu lugar? O mercado. Então, esse é o padrão da nossa Previdência. Tudo bem? O meu próximo passo aqui, portanto, é passar alguns slides para vocês, são 800 e mentira. São alguns slides que eu vou passar para vocês. Para vocês tentarem entender o que é essa proposta de emenda constitucional, a chamada PEC 287. Então, eu coloquei ali, desmistificando a reforma previdenciária, o caso dos servidores públicos, reformar para excluir? Essa é a minha pergunta. Um breve comentário, mais ou menos um resumo disso que eu conversei com vocês. A Seguridade Social, que deveria servir como instrumento de políticas públicas. Por quê? Observem bem os senhores, né? Há uma tentativa de um comparativo da Previdência Social do Brasil com a Previdência Social de outros países. Então, quando eles falam em idade mínima, eles falam, mas no Japão é assim, na Irlanda é assim, na Coreia é assim, Bangladesh é assim, nos Estados Unidos é assim, na França é assado. Bom, gente, a Previdência Social brasileira é tupiniquim. Ela serve para distribuição de rendas. Porque assim, é fácil você ser aposentado na França. Lá tem escola pública de qualidade, porque o governo investe. O senhor que se aposenta, o idoso que se aposenta, não precisa pagar a faculdade do neto, não precisa ajudar o filho que está desempregado, não precisa acolher a filha que ficou mãe solteira. Mas vamos lá. Então deveria servir como instrumento de políticas públicas para o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente previstos. Tem sido alvo constante de reformas restritivas de direitos dos servidores. Sabe por quê, gente? Vocês, servidores públicos, mulheres, trabalhadores rurais, aposentados na chamada aposentadoria especial e policiais, segundo o governo, na exposição de motivos, são os responsáveis pelo déficit da Previdência. Mulheres, vocês vivem demais. O governo diz que vocês vivem demais. Servidor público, você tem privilégio. Às vezes, dando aula, a pessoa fala assim para mim, mas Sodero,
Por que o servidor público é tão privilegiado assim que ele consegue se aposentar, se ele ganha 10 mil, ele consegue aposentar com 10 mil, né? E a minha resposta é rapidinha, né? Porque ele contribui sobre 10 mil. Ô amor, fala, amor, querido, presta atenção. Existe um princípio da Constituição Federal que fala princípio da reciprocidade contributiva. Se eu contribuo, eu tenho que receber alguma coisa no mesmo valor que eu contribuí. Isso serve para as contribuições previdenciárias. Então, se eu contribuo sobre 1.000, eu tenho que receber sobre 1.000. Agora, se eu contribuir sobre 10 mil, eu tenho que receber sobre 10 mil. É assim que funciona o servidor público. Nossa, então a gente poderia ser equiparável ao servidor público, né? E o que o governo quer fazer? Quer equiparar vocês com o regime geral de previdência social. E é engraçado. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem algum aposentado aqui do regime próprio? Do regime próprio. Do regime próprio. Quando o senhor se aposentou, eles deixaram o senhor trabalhando ou falaram, cai fora daqui? Então, olha só que legal. Né? O trabalhador do regime próprio, estatutário, quando ele se aposenta, ele tem que cair fora. O trabalhador da General Motors, se ele se aposentar, ele continua trabalhando. Então vamos fazer a junção, vamos equiparar? Vamos fazer isso para o servidor público. Ele vai aposentar e vai continuar trabalhando se ele quiser. Ele não vai ser expulso. Ele continua trabalhando. Outra coisa interessante. Servidor público não tem fundo de garantia. O trabalhador da iniciativa privada tem fundo de garantia. Então vamos criar um fundo de garantia para o servidor público. Vamos equiparar tudo. Não, eles querem pegar e equiparar vocês na pior situação. Em dezembro de 2016, o governo encaminhou então o Poder Executivo. Eu preciso ser muito honesto aqui. Todo governo que passou pelo governo federal, desde a Constituição Federal de 1988, quis fazer reforma da Previdência. Até o governo que eu apostei. Tanto é que quando me chamaram algumas vezes para fazer parte, eu não quis fazer. Todo governo quis fazer reforma. Mais ou menos, mas quis fazer. Essa reforma do Temer, ela não é reforma, ela acaba com a Previdência Social.